Quando se fala em Casemiro no Flamengo, a primeira reação da maioria das pessoas é emocional. O torcedor vê um pentacampeão mundial, um homem que ergueu 5 Ligas dos Campeões, que jogou ao lado de Cristiano Ronaldo, Benzema, Modric e imediatamente projeta glória. Mas vamos deixar a emoção de lado por um momento e olhar para isso como quem analisa um investimento de risco, porque é exatamente disso que estamos falando. Um investimento milionário em um atleta de 33 anos, vindo de uma passagem irregular na Premier League para atuar em um futebol que, por mais que a gente ame, tem um nível técnico e físico completamente diferente do que ele enfrentou na última década. A pergunta que importa não é se Casemiro é bom. A pergunta é se Casemiro, hoje, neste momento da carreira, neste contexto físico e tático, vale o que vai custar ao Flamengo. Vamos começar pelo óbvio. Casemiro não é mais o jogador do Real Madrid. Isso não é uma crítica vazia, é um fato. A passagem dele pelo Manchester United foi repleta de altos e baixos, com atuações brilhantes intercaladas por partidas onde ele parecia lento, desposicionado, incapaz de acompanhar o ritmo frenético que a Premier League exige. Ele cometeu erros defensivos que custaram pontos, foi substituído em jogos importantes e em vários momentos parecia um jogador que estava um passo atrás do que acontecia ao redor. Parte disso pode ser atribuída ao caos tático que o United vivia, mas parte também é simplesmente o peso dos anos. Um volante que depende de leitura de jogo, antecipação e capacidade de cobrir espaços sofre quando perde meio segundo de reação. E Casemiro perdeu. Não dramaticamente, mas o suficiente para que a diferença apareça em um campeonato onde todos correm rápido e pensam rápido. Agora, trazendo isso para o Brasil, para o Flamengo especificamente, a dinâmica muda. O futebol brasileiro é mais lento, mais cadenciado, menos físico na maioria dos jogos. Casemiro não vai enfrentar toda semana times que pressionam alto com 3 atacantes velozes e um meio-campo que corre 80 metros em 10 segundos. Ele vai enfrentar times que recuam, que jogam no contra-ataque, que deixam espaços no meio. E aí, teoricamente, as qualidades dele voltam a fazer sentido. A leitura, a capacidade de desarmar no timing certo, o passe longo, a presença diária em bolas paradas. Casemiro no Brasileirão pode ser dominante. Casemiro na Libertadores pode ser decisivo, mas isso não é garantia, é possibilidade, e possibilidade custa caro. Vamos falar de dinheiro, porque é aqui que a conversa fica realmente interessante. Casemiro não vai sair de graça do Manchester United. Mesmo que o clube inglês queira se livrar do salário, eles vão pedir uma compensação. Estamos falando de algo entre 10 e 20 milhões de euros, talvez mais, dependendo da negociação. Somado a isso, tem o salário. Casemiro ganha na Inglaterra algo próximo de 350 mil libras por semana. Convertendo e ajustando para a realidade brasileira, mesmo aceitando uma redução substancial, ele não vai jogar por menos de 2, talvez 3 milhões de reais por mês. Pode ser que aceite um contrato mais curto, com bonificações por desempenho, mas o piso salarial de um jogador desse calibre, mesmo em declínio, é altíssimo. E o Flamengo, por mais que seja o clube mais rico do Brasil, não opera com orçamento infinito. Cada real colocado em Casemiro é um real que não vai para outra posição, para outro reforço, para renovação de atletas importantes. Aí entra a questão estratégica. O Flamengo precisa de Casemiro? Precisa de um volante de contenção, de marcação, de imposição física? A resposta não é simples. O elenco tem Eric Pulgar, que é um volante de primeiro toque, passa bem, marca razoavelmente, mas não é um destruidor. Tem Alan, que já foi mais jogador, mas ainda tem utilidade, experiência, entende o posicionamento. Tem Everton Araújo, jovem, promissor, mas ainda cru, ainda inconsistente. Nenhum deles é Casemiro no auge, mas a pergunta é, o Flamengo precisa de Casemiro no auge ou precisa de um Casemiro funcional, que jogue 60% do que já jogou, mas que traga liderança, experiência e resolva em momentos decisivos? Porque essa é a aposta. Não é trazer um cara que vai dominar todos os jogos, é trazer alguém que eleva o nível nos jogos grandes, que dá segurança, que permite ao resto do time jogar mais solto. É trazer um nome que intimida adversário, que faz o atacante pensar 2 vezes antes de tentar uma jogada individual. É trazer alguém que, em uma final de Libertadores, em um clássico decisivo, faz a diferença não só taticamente, mas psicologicamente. E isso tem valor, mas tem um preço. Vamos comparar com outros investimentos recentes do Flamengo. Quando o clube trouxe De Arrascaeta, pagou caro, mas trouxe um jogador no auge, com 24 anos, vindo direto de uma Copa do Mundo onde brilhou. Foi um investimento de longo prazo. Quando trouxe Gabigol e Bruno Henrique em 2019, eram apostas, mas apostas em jogadores com fome, com algo a provar. Deu certo. Quando tentou Arthur Vidal, foi uma aposta parecida com Casemiro. Nome grande, idade avançada, salário alto.
Deu parcialmente certo. Vidal teve momentos bons, mas também lesões, desgaste e, no fim, não justificou completamente o investimento. Casimiro é um risco parecido, mas com um detalhe: ele vem de um desgaste físico ainda maior, de uma liga ainda mais exigente e com menos rodagem recente em alto nível. Taticamente, Casimiro resolve alguns problemas e cria outros. Ele não é um volante moderno que sai jogando com perfeição, que circula a bola rápida, que participa da construção com toques curtos e triangulações. Ele é um volante de corte, de lançamento, de bola longa, de segunda bola. Funciona muito bem em um time que tem laterais que sobem, pontas velozes e um meio-campo criativo à frente. O Flamengo tem isso. Tem Ayrton Lucas e Varela nas laterais, tem Bruno Henrique e Luiz Araújo nas pontas, tem Arrascaeta e Gerson no meio. Casimiro encaixaria, mas só se o treinador souber usar. Só se o sistema for montado para protegê-lo nas transições, para não deixá-lo sozinho em espaços grandes, para aproveitar o que ele ainda faz bem e esconder o que ele não faz mais. E aqui entra outro ponto: quem vai treinar o Flamengo? Porque contratar Casimiro para um técnico que joga com linha de marcação alta, pressão imprensa e transições rápidas é jogar dinheiro fora. Casimiro hoje precisa de um sistema mais controlado, onde ele tenha proteção, onde o time não deixe grandes espaços nas costas. Precisa de zagueiros rápidos, de laterais que voltem, de meias que ajudem na marcação. Se o Flamengo montar esse cenário, Casimiro funciona. Se não montar, ele vira um problema. Agora vamos falar de marketing e expectativa, porque isso também é investimento. Trazer Casimiro gera buzz, gera a atenção da mídia internacional, aumenta a visibilidade do clube, vende camisa, atrai patrocinador. O Flamengo é uma máquina de marketing, e um nome como Casimiro turbina essa máquina. Mas marketing não ganha jogo, e se o investimento não se traduz em título, a frustração é proporcional ao tamanho da expectativa. A torcida do Flamengo é apaixonada, mas também é exigente. Ela não vai aceitar meio termo. Ou Casimiro entrega, ou vira alvo de crítica. Não tem espaço para jogou bem, mas não o suficiente. E isso coloca pressão no jogador, no técnico, na diretoria. Comparando com outros volantes que atuaram recentemente no Brasil, Casimiro em tese está acima de todos. Fernandinho voltou ao Atlético Paranaense e teve momentos bons, mas não foi dominante. Luiz Gustavo jogou no São Paulo e foi funcional, mas não espetacular. William jogou no Corinthians e teve altos e baixos. Nenhum deles tinha o currículo de Casimiro, mas todos enfrentaram o mesmo problema: adaptação, ritmo, expectativa. E Casimiro vai enfrentar o mesmo. A diferença é que ele custa mais, exige mais, e por isso será cobrado mais. O risco de lesão também é real. Casimiro jogou mais de 600 partidas profissionais. Isso é muito desgaste, muita pancada, muita sobrecarga. Volante sofre, fisicamente, e ele não é exceção. Se ele vier e se lesionar 3 meses depois, o Flamengo fica com um salário gigante pendurado e sem retorno esportivo. E a janela de transferências não espera. Se gastar com Casimiro e ele não render, o clube perde a chance de buscar outro jogador, de corrigir o elenco, de fazer ajustes. É um risco concentrado. Do ponto de vista de gestão, isso precisa ser pensado friamente. O Flamengo tem dívidas, tem compromissos financeiros, tem que equilibrar receita e despesa. Trazer Casimiro pode fazer sentido se vier acompanhado de outras saídas, de cortes em outros setores, de renegociações. Mas se for um movimento isolado, só porque apareceu a oportunidade, pode desequilibrar a conta. E aí, mesmo que ele jogue bem, o custo-benefício não fecha. Agora, se olharmos pelo lado do que Casimiro pode trazer em termos de cultura de vencedor, de mentalidade, de vestiário, aí a história muda. Ele ganhou tudo. Sabe o que é a pressão, sabe o que é a decisão, sabe o que é virar jogo, sofrer, ser criticado e ainda assim entregar. Isso não se ensina em treino, isso se aprende vivendo. E ter alguém assim no elenco pode contagiar os mais jovens, pode dar confiança nos momentos difíceis, pode ser a diferença entre um time que desaba sob pressão e um time que aguenta. Mas isso também é intangível. Não dá para colocar em planilha, não dá para medir em estatística. E por isso é arriscado basear uma contratação milionária nisso. Outro ponto é a questão de tempo de contrato. Se o Flamengo trouxer Casimiro por 6 meses, até o fim da temporada, é uma coisa. É uma aposta de curto prazo. Um reforço pontual para brigar por título, para dar um gás na reta final. Se trouxer por 2, 3 anos, é outra. Aí vira compromisso financeiro pesado, com risco de depreciação, de perda de rendimento, de virar um contrato que o clube quer se livrar e não consegue.
E contratos longos para jogadores acima de 32, 33 anos, historicamente, dão errado com mais frequência do que dão certo. Tem também a questão de hierarquia no elenco. Casemiro chega como estrela, como nome maior que todos. Isso pode gerar desconforto. Pode fazer jogadores que estavam se sentindo importantes, titulares, referências, de repente se sentirem diminuídos. Pode criar racha, pode gerar disputa interna. Depende muito de como a diretoria e o técnico gerenciam isso. Se souberem conduzir, integram Casemiro sem criar problema. Se errarem, podem implodir um vestiário que já é historicamente explosivo. E voltando ao aspecto tático, vamos detalhar. Casemiro joga melhor em um meio-campo de 3, onde ele fica mais atrás, com 2 meias à frente que têm liberdade para criar. No Flamengo, isso seria algo como Casemiro de primeiro volante, Pulgar e Gerson mais à frente, com Arrascaeta entre linhas. Funciona no papel, mas exige que os laterais subam muito, porque senão o time fica sem amplitude. E exige que os atacantes voltem para ajudar na marcação, porque senão Casemiro fica sozinho contra contra-ataques rápidos. É um sistema que pode funcionar, mas que depende de muitas peças certas ao mesmo tempo. E no futebol brasileiro, onde se joga muito, com calendário apertado, lesões, cansaço, nem sempre dá para ter o time ideal em campo. Agora, se o Flamengo optar por um meio de 2 volantes, com Casemiro e Pulgar, por exemplo, aí o time perde um criador, perde um homem entre linhas, e pode ficar previsível. Pode funcionar em jogos onde o adversário vai pressionar muito e o Flamengo precisa de mais segurança. Mas em jogos onde o adversário recua, onde o Flamengo precisa criar, pode faltar esse homem a mais no último terço. E aí, Casemiro virá um luxo caro para resolver um problema que não existia. Especulando sobre valores concretos, porque isso importa, vamos imaginar um cenário. Flamengo paga 15 milhões de euros ao Manchester United, dá a Casemiro um contrato de 2 anos com salário de 2,5 milhões por mês, mais bônus por títulos e desempenho. Estamos falando de um investimento total de algo entre 80 e 100 milhões de reais ao longo desses 2 anos. É muito dinheiro. É o suficiente para contratar 2, 3 jogadores jovens, promissores, com potencial de revenda. É o suficiente para renovar contratos de jogadores importantes que estão no elenco. É o suficiente para investir em infraestrutura, em base e em scouting. Então a pergunta é, esse dinheiro em Casemiro traz mais retorno do que qualquer outra aplicação possível? Se a resposta for sim, faz sentido. Se for não, é desperdício. E tem a questão da imagem. Casemiro é um jogador limpo, profissional, sem polêmicas fora de campo. Isso é um ativo. No momento onde clubes estão cada vez mais preocupados com reputação, com responsabilidade social, com imagem institucional, trazer alguém assim é um ponto positivo. Mas sozinho, isso não justifica o investimento. Tem que vir casado com entrega esportiva. Outra comparação interessante é com Filipe Luís. Quando ele voltou ao Flamengo em 2019, também era um jogador de 33, 34 anos, vindo da Europa com currículo vencedor. E deu certo, deu muito certo. Mas Filipe Luís veio barato, veio livre e aceitou salário compatível com a realidade do clube. Casemiro não vai vir nessas condições. Então a margem de erro é menor, a pressão é maior e o retorno precisa ser proporcional. Pensando em Libertadores, que é o grande objetivo do Flamengo, Casemiro faria diferença? Provavelmente sim. Jogos eliminatórios são de detalhe, de experiência, de controle emocional, e Casemiro tem isso de sobra. Ele já jogou 5 finais de Champions League, ele sabe o que é administrar vantagem, sabe o que é sofrer pressão, sabe o que é segurar um resultado, e isso pode ser decisivo. Mas, de novo, só faz sentido se ele estiver fisicamente bem, se estiver integrado taticamente e se o time ao redor funcionar. Não dá para colocar Casemiro sozinho em campo e esperar milagre. E tem o fator idade mesmo. 33 anos para um volante não é o fim, mas é o começo do fim. A curva de declínio já começou. A questão é, a que velocidade? Se Casemiro conseguir manter 90% ou 80% do que já foi por mais 2 anos, vale. Se cair para 60%, 50%, vira problema. E isso ninguém sabe, é aposta. E aposta alta. Financeiramente, o Flamengo pode bancar? Pode, mas deve? Essa é a pergunta. Porque poder não significa que seja a melhor decisão. O clube tem outras prioridades, outras necessidades. Precisa de um lateral direita reserva de qualidade, precisa de um zagueiro rápido, precisa de profundidade no ataque. Se trazer Casemiro e deixar essas posições descobertas, o time fica desequilibrado. E time desequilibrado não ganha título, não importa quem seja o volante. Olhando para o contexto do futebol brasileiro, Casemiro seria disparado o melhor volante do campeonato. Seria o jogador mais vencedor, mais experiente, com maior bagagem. Isso coloca o Flamengo em outro patamar, pelo menos no discurso, pelo menos na percepção. Mas futebol não é só discurso, é entrega. E se a entrega não vier, o discurso vira piada.
Tem também o risco de efeito reverso. Se Casimiro vier e não render, isso pode afetar negativamente o clube. Pode gerar crise, pode fazer a torcida cobrar a diretoria, pode criar instabilidade. E instabilidade no Flamengo vira novela, vira manchete, vira circo. E circo atrapalha desempenho. Então o risco não é só financeiro, é também institucional. Do ponto de vista de retorno de imagem, Casimiro atrai atenção global. Ele tem milhões de seguidores, tem exposição internacional e isso se traduz em valor de marca. O Flamengo cresce em visibilidade, em relevância, em poder de negociação com patrocinadores. Mas isso também precisa ser convertido em receita real. Não adianta ter mais engajamento nas redes sociais se não vender mais camisa, se não fechar mais contrato, se não aumentar bilheteria. E para isso, Casimiro precisa estar em campo, precisa estar jogando bem, precisa estar entregando. Analisando friamente, sem emoção, sem romantismo, Casimiro no Flamengo faz sentido se todas as estrelas se alinharem. Se ele aceitar um salário razoável, se o Manchester reduzir a pedida, se o Flamengo conseguir equilibrar o elenco em outras posições, se o técnico souber usar, se Casimiro se manter fisicamente bem, se o vestiário absorver bem e se o retorno esportivo vier em forma de título. São muitos Cs, e cada C é um risco. Somados, esses riscos podem pesar mais que o potencial de ganho. Mas se a diretoria do Flamengo acredita que consegue gerenciar esses riscos, que tem estrutura para isso, que tem plano B caso não funcione, então pode valer a pena tentar. O que não pode acontecer é trazer Casimiro só pela grife, só pelo nome, só para fazer barulho, porque barulho passa, e o que fica é o resultado. E resultado exige planejamento, exige estratégia, exige gestão competente. Se o Flamengo tiver isso, Casimiro pode ser a cereja do bolo. Se não tiver, pode ser o erro que custa uma temporada inteira.